TV Ondas de Maricá. Aqui você vê o que você quer ver. Você come, sente que não ficou satisfeito. Ou come e fica embazenado. Estômago pesado? Será que matar fome é quantidade ou qualidade? A Dutch Green convida você a ter uma alimentação saudável e balanceada a um preço justo. Economia de tempo e praticidade na cozinha com um cardápio saudável e diversificado. Embalagens a partir de 350 gramas para freezer e micro-ondas. E congeladas para você se programar durante suas refeições. Mais de 100 pratos no cardápio. E temos novidades. Pizzas Fit. Você vai comer sem culpa. A solução para sua boa alimentação. Anote o telefone 21 99911 6153 para Niterói, São Gonçalo e Maricá. Ou 21 98853 7926 para o Rio de Janeiro. Anotou? Então é só chamar, porque a Dutch Green tem para você a mais pura alimentação saudável que você já viu. A Vilarejo chegou em Maricá. A maior rede de acabamentos do interior do estado traz para a cidade a solução que você precisa para a sua casa. Uma loja ampla e moderna, onde você encontra a maior variedade em pisos e revestimentos, louças, metais, tintas e iluminação, com entrega todo dia para a sua obra não parar. E tudo isso com compromisso público, do menor preço garantido ou a diferença de volta. Vilarejo, mais de 25 anos, transformando casas de ponta cabeça em sonhos realizados. O título de mestre do frio se atribui a quem tem experiência suficiente. Mestre do Frio Ar-Condicionado, uma empresa que quem contrata recomenda. Ouçam. Olá, eu sou o Dilon Correia, estou aqui para dizer que em nossa empresa os serviços da climatização está por conta do Mestre do Frio. Se eu fosse você, faria um orçamento sem compromisso e vai ver do que eu estou dizendo. Eu recomendo profissionalismo e qualidade, Mestre do Frio Ar-Condicionados. Meu nome é Francisco, sou da Costura Grill. Estou aqui para super recomendar o Mestre do Frio, Flávio, que é um cara fora de série nessa área de ar-condicionado. Super recomendo ele. Eu sou a doutora Tainá Monteiro, cirurgiã dentista. Eu contratei os serviços do Flávio, Mestre do Frio, e recomendo. Viu só? Venha fazer parte do grupo de clientes satisfeitos do Mestre do Frio Ar-Condicionado. Peças, acessórios, manutenção, instalações, residencial e empresarial. Faça um agendamento sem compromisso. 21 97107 9076. Mestre do Frio, o verdadeiro clima de montanha. Você chega com uma ideia e nós transformamos em sua marca ou registro de negócio. A Gráfica H-Print trabalha com o que há de mais moderno em equipamentos e mão de obra especializada. Panfletos, cartões, carimbos, camisas personalizadas, letreiros e envelopamentos. Tudo o que você precisa para dar visibilidade à sua empresa ou ao seu evento. Em 2 endereços, Shopping de Noana, Galeria dos Correios. Telefone 21 2636 3199. Ou a Rua Abreu Sodré, número 49, Centro de Maricá. Telefone 2636 3199. Gráfica H-Print Soluções Gráficas. Você traz a ideia e nós executamos. Na era digital, você precisa se manter atualizado. Em sua casa ou empresa não é diferente. A tecnologia avança, traz conforto, qualidade e otimização de tempo e espaço. Em Maricá, a única empresa do ramo de material elétrico, lustres, lâmpadas de LED e o que há de mais moderno no segmento é a LED Maricá. Rodovia Hernani do Amaral Peixoto, 28354, lojas 5, 6 e 7, Mumbuca, Maricá, Rio de Janeiro. Próximo à passarela, primeira entrada de Maricá. Siga no Instagram, @LED Maricá. LED Maricá, melhor não há.
Começa agora na TV Ondas de Maricá, um programa reservado para a PCD. Políticas públicas e entrevistas, debates, eventos, educação inclusiva, direitos da pessoa com deficiência. O ativista e apresentador Renê Lazari e a assistente social Simone Capella, no comando do Incluindo na Conversa. Apoio Dinâmica, uma nova geração em ortopedia. Bom dia, bom dia, bom dia, Maricá. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Brasil. Bom dia, planeta Terra. E os outros que estiverem por aí ouvindo a gente. Bom, mais uma quinta-feira, 21 de julho. Acertei, Simone? Acertou. Hoje você então, acertou. Tá bom. 21 de julho, mais uma quinta que estamos aqui para trazer o nosso tema Pessoa com Deficiência, sempre assuntos pertinentes, interessantes, né? E para trazermos esclarecimentos e dar luz a essa causa. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pedindo a Ele que nos abençoe e nos dê um dia na presença dEle, que assim seja. Sou o Renê Lazari, pessoa de pele clara, cabelos castanhos e curtos, cortados, viu, Simone? Cortei ontem o cabelo. Tá lindo, tá gato. Pele clara, olhos castanhos também, estou usando um óculos escuro. Estou com uma camisa aqui, acho que era listrada, né, Simone? Isso, branca, listrada. Sobressaindo a cor branca. Obrigado. Azul e cinza. Isso aqui é uma assistente, né? O resto é conversa fiada. Bom, vamos dar início a mais um programa. Dando um bom dia à minha querida Simone Capella, minha parceira de programa. Bom dia ao nosso querido Matheus também, nosso navegador aqui da internet. Simone, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez e faça as honras da casa com a nossa convidada de hoje. Bom dia, meu amigo. Bom dia, nossos telespectadores. Bom dia, Matheus. Bom dia, nossa convidada. Bom dia a todas as pessoas que vêm nos acompanhando aí nesse longo período de programa, né, Renê? É um prazer mais uma vez estar com você. Hoje, 21 de julho, também não errei, porque a gente costuma errar, viu, Letícia? Por isso que a gente está confirmando hoje, né? Tentei procurar o que teria de significante hoje para o dia 21 de julho e, por incrível que pareça, eu não achei, Renê. Mas então a gente faz a alusão ao dia de ontem, que foi o dia do amigo, dia 20 de julho. Então, assim, muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Tamo junto, por sempre. ser essa pessoa que me ensina todos os dias. O Renê é uma persona na minha vida, né? É aquela pessoa que eu busco referência sempre que eu tenho dúvida na área da pessoa com deficiência visual. É o Renê que eu recorro, né, para tirar minhas dúvidas. É um entendedor de legislação, não é à toa que está aí à frente do Conselho da Pessoa com Deficiência na nossa linda cidade de Maricá. Mais uma vez. Exatamente, mais uma vez. A gente vai mandar fazer um busto na praça em homenagem ao Renê Lazari. Bom, eu sou a Simone Capella, sou assistente social, né? Uma mulher de pele clara, cabelos pretos até o ombro, faço uso de óculos para leitura. Né? Hoje eu estou vestindo uma camisa preta, Renê. Né? Hoje eu estou, aliás, com tom sobre tom de preto, tanto por baixo quanto por cima, assim, a camisetinha, vestindo preto, chique, elegante, para acompanhar ao dia de hoje. E a minha parceira, né, nossa convidada de hoje, a nossa querida Letícia, também está vestindo preto. Eu acho que a gente combinou, hein, Lea? Faça as suas apresentações, minha amiga. Bom dia, Letícia. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Renê. Bom dia, Simone. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar desse momento. Eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro até a altura do ombro. Estou vestindo uma blusa preta de gola alta e não sei se vai aparecer, mas estou com um cordãozinho, uma gargantilha, também na altura do pescoço. Eu sou arquiteta e urbanista, especialista em acessibilidade. Atuo 8 anos, né, na Secretaria Municipal de Acessibilidade da Prefeitura de Niterói. Então, a gente vem trabalhando com a questão da barreira arquitetônica na cidade de Niterói há um longo tempo. Quer que eu possa começar assim? Sim, você viu, Renê? A gente está falando de alguém com uma experiência de 8 anos, né? Aí. Então, eu acho que o grande diferencial do nosso programa, Letícia, incluindo na conversa, é exatamente esse, né, Renê? A gente trazer pessoas que falam com entendimento da área.
né? A gente não traz curioso, a gente sempre tentou, nesse período de programa, a gente procura sempre trazer, Letícia, pessoas que vão falar da sua vivência, da sua formação, da sua capacidade, né? Então, 8 anos, né, Renê? Eu acho que dá para a gente aprender um pouquinho com ela, né? É uma bagagem boa, né? A gente tem realmente nós sempre priorizamos essa questão, né, Simone? Que se é para dar informação, vamos dar informação de qualidade, né? Vamos trazer pessoas que possam realmente contribuir, né, com a causa, contribuir com informações objetivas, né? E Letícia é mais dessas pessoas que vem colaborar e abrilhantar no nosso programa. Exatamente. Né? Lea, você há 8 anos, né, na secretaria, né, atuando nessa quebra de barreiras aí arquitetônica, claro, dentre outras, né, mas você, por ser arquiteta, acabou, né, pegando essa demanda da barreira arquitetônica. Na sua formação, que é algo que a gente vem discutindo muito aqui ao longo dos anos, né, a gente já entrevistou outros arquitetos, e a gente percebe na fala deles que a acessibilidade é um tema que não é discutido ainda na academia, não é isso? E o que te levou a procurar, a entender e a mergulhar nesse universo da acessibilidade? Realmente, a academia ela não beneficia o olhar da acessibilidade. Dentro dos 5 anos de formação em arquitetura, eu só tive uma única matéria que falava sobre acessibilidade, mas não aprofundou no tema de uma forma que a gente conseguisse levar o conhecimento de acessibilidade arquitetônica para todos os outros projetos. Então, ficou muito seletiva a matéria de acessibilidade. Então, muitos dos projetos que a gente fazia, a gente, né, cada período vai aumentando a proporção de projetos. Né? A gente começa com uma residência, e depois a gente passa por uma escola, e vai aumentando, né? Até chegar no hospital, por exemplo. E, assim, não é cobrado dos professores, assim, de uma forma muito eficaz, a questão da acessibilidade. Então, assim, o olhar, ele é treinado quando a gente fala de pautas que precisam ter acessibilidade. Por exemplo, um hospital, né? A gente não tem como fazer um hospital que não tem, em teoria, que não tem uma acessibilidade. Eu tive que dar... Acho que nós 3 demos um sorriso aqui, assim, no cantinho da boca, porque a gente sabe, né, Renê, que essa teoria, né? Fica muito na teoria, né, amiga? Fica no projeto, né, naquele papelzinho, aquelas pranchetas enormes que vocês fazem, porque a gente sabe que não é bem assim, né? Não é. Então, assim, a cobrança por pensar em acessibilidade, pensar num desenho universal, ela não é feita durante todo o curso, infelizmente, né? Eu acho que teria que ser um dos critérios, assim como a gente tem noções de espaço, de ambientes, noções de temperatura do local, utilização de materialidade, eu acho que a acessibilidade ela tinha que estar inserida em todos os projetos, né? Desde o primeiro período ao 10º período. Mas, infelizmente, não é. E eu caí na acessibilidade, eu sou professora, né, de formação do ensino fundamental, então eu sempre gostei da pasta da educação inclusiva, fiz estágios inclusivos, então Letícia, apesar de não ter convívio com pessoa com deficiência no meu dia a dia, na minha rotina familiar, sempre tive interesse na questão da acessibilidade. E surgiu a oportunidade, né, de eu participar, de entrar como uma estagiária na Secretaria de Acessibilidade. Fiz um processo seletivo e gostei. Mergulhou, e fui ficando, né? Então a gente vai evoluindo assim. Eu falo que eu entrei de paraquedas, mas a vida ela vai induzindo a gente, né, a fazer acessibilidade. Eu gosto muito da pasta. Eu gosto muito de falar sobre acessibilidade, é uma coisa que me encanta os olhos, eu tenho sempre interesse. O legal na nossa secretaria é que a gente está sempre trabalhando com outras profissões, né, outras áreas, né, Cê? Então, eu não fico só no olhar da barreira arquitetônica, a gente vai abrindo nossos horizontes, que é uma coisa que a academia ela não vai permitir para a gente, sim, a experiência. Ou seja, Renê, a gente ainda está esbarrando na barreira atitudinal da universidade, não é isso, Renê? Pois como eu digo sempre aqui, né, sempre que eu tenho oportunidade de falar, as barreiras são bem complicadas de você ultrapassar, né? Mas essa barreira atitudinal é quase que impossível, né, de você vencê-las, né? Agora, Letícia, você coloca essa questão você deu como exemplo o hospital, né, que na teoria deveria ser acessível,
Mas hoje já não existe uma lei, se eu não estou errado, que todas as construções novas, elas para serem aprovadas, para ter o ABIS, para começar a funcionar um hospital ou alguma coisa assim, ela não tem que estar privilegiando a acessibilidade também? Sim, sim. A LBI ela trata disso, né? Ela tem um item que fala especificamente de projetos e de novos projetos e de reformas e adaptações para esses espaços. Mas, infelizmente, a gente sabe que, na prática, a gente ainda encontra muita dificuldade, principalmente no público, né? Porque muitas das edificações que a gente já tem são muito antigas. E não se falava, não se pensava da acessibilidade da forma como hoje a gente fala, né? A gente tem hospitais da década de 40, 50. Então, até para colocar um elevador é uma dificuldade da estrutura. Mas, assim, eu penso que vai muito da noção do que é a legislação, da importância de fazê-lo e da prática do dia a dia mesmo. Porque, assim, hoje a gente tem afinado muito esse trabalho com a saúde. Acho que agora os projetos de reforma, por exemplo, dentro da Prefeitura de Niterói, projetos de reforma dos espaços de saúde, eles passam pela acessibilidade. Então, o olhar da acessibilidade, né, a gente consegue fazê-lo. Mas, infelizmente, a gente vê que no dia a dia ainda não conseguimos atender. Efetivar, né? Pelo contrário, né? O que eu vejo, assim, os novos empreendimentos imobiliários, Letícia, apesar da gente estar hoje mais sensível a esse olhar da acessibilidade, o que eu percebo é que eles estão cada vez menores, assim, dependendo do local, uma pessoa obesa não entra no banheiro, por exemplo, não consegue tomar banho num box. O box você entra de ré e sai de costa, entendeu? Mas é sério, né? Aí agora eles colocam aquela ideia do espelho para ampliar e você pensa que você tem algo maior. Aí você perde a noção de espaço, bate cabeça, mas e assim, a gente está falando de 2022 e o que se percebe é que esses novos empreendimentos ainda estão sendo liberados sem seguir essa norma técnica, essas orientações, Letícia. Porque pela legislação, né, a gente teria que ter, esses projetos eles teriam que ter um desenho universal, que pelo menos garantisse uma modificação para acessibilidade, que as plantas pudessem ser mexidas a ponto de garantir acessibilidade dentro desses espaços. Mas a questão da diminuição é consequência, né, da nossa superpopulação, né? A gente vai ter pontos centrais em que a gente tem mais moradias e acredito que isso vai ser uma verdade daqui para frente. Dificilmente a gente vai conseguir espaços maiores. A ideia é sempre diminuir e verticalizar. E diminuir e verticalizar para acessibilidade não funciona. É uma dificuldade. Não funciona. Você ir contra a mão e contra o que diz a legislação, né, Renan? Você vê que a gente aqui, em pouco tempo de conversa, nós já falamos várias vezes a palavra legislação, né? A lei, né? Então, a Simone me conhece, sabe que eu sou um crítico muito grande dessa questão legislativa. Por quê? Muita gente abre a boca, né, com muita felicidade e diz que a nossa legislação para a pessoa com deficiência do Brasil é a mais avançada do mundo, né? Mas o que adianta isso se ela não é cumprida, né? Se ela não se efetiva de uma forma que venha realmente trazer o benefício que ela propõe, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Letícia, assim, bem particular, assim, pessoal, porque é um incômodo meu mesmo. Aqui na cidade de Maricá, nós temos o que chamamos de passivo, né? Coisas que foram feitas há anos, né? E que se justifica hoje a não melhoria justamente por esse fato de ter sido feita há muito tempo e hoje não se consegue. Por exemplo, as calçadas aqui no centro da cidade, elas são estreitas, né? Elas jamais poderão ser calçadas inclusivas, como a gente tem na lei, naquela distância, se não me engano, de 3 metros de calçado, aquela coisa toda para ter espaço para o poste, espaço para caminhada, espaço para propaganda. Mas, assim, justifica também você dizer que não pode fazer nada, porque eu acho que vocês, principalmente o profissional de arquitetura, têm condições e qualificação para olharem uma calçada dessa e não torná-la tão acessível ou inclusiva como deveria ser, mas pelo menos melhorar bastante a circulação das pessoas, né?
e dar um pouco mais de acessibilidade naquela calçada. Você concorda ou eu estou errado? Não, concordo perfeitamente. A dificuldade de acessibilizar um ambiente construído, ela é muito maior, né, do que a gente acessibilizar uma coisa nova. Certo. Então, assim, projetos, a gente consegue fazer acessibilidade. Agora, essa situação é clássica no Brasil, né? A gente tem as calçadas, na verdade, o nosso problema no Brasil é que as cidades elas são projetadas e pensadas para o veículo e não para o pedestre. Então, quando a gente prioriza o veículo, né, a gente deixa de atender o pedestre, né? A gente tem vias maiores, sempre muito mais amplas para poder resolver aquele fluxo, e com isso a gente perde na questão da acessibilidade da calçada, nos espaços para pessoas. Isso é um problema que vai além da acessibilidade. A gente, quando começa a projetar para as cidades perdem o uso, né? Então a gente tem menos pessoas na rua, que gera mais violência, e vira um ciclo que não é bom para ninguém. Então, isso veio da evolução, né, da indústria, né, de veículos, que começou a fazer as cidades e não foi pensado na questão das pessoas, que a gente chama de pensar a cidade para pessoas. Então, hoje a gente tem que voltar atrás, né? A gente vai ter que dar um passo para trás para poder resolver essa questão. E a gente sabe que é difícil, né? É muito difícil, é muito difícil, porque assim, a ideia numa cidade utópica, né, no melhor dos mundos, é que a gente tivesse o máximo de pessoas transitando nas ruas, transportes públicos coletivos funcionando na sua totalidade, então a gente teria menos carros, né, teria mais bicicletas, então isso atenderia muito melhor a acessibilidade, mas infelizmente a gente sabe que não é assim. E tem alguns gargalos que a gente encontra no meio urbanístico que são bem difíceis de ser resolvidos. Essa questão da calçada estreita tem vários pontos que a gente não consegue, a não ser que mexa em toda uma estrutura da via para poder resolver o problema da acessibilidade. Exatamente. E árvores, né? A gente está falando só da calçada, imagina a calçada livre, mas a gente tem uma calçada estreita com poste, com árvores, com mobiliário urbano, placas, e aí... E assim, Letícia, você está falando um contexto, Renê, que está muito atual, né? Ela falou que foi desenhado, né? As cidades foram crescendo e foi se pensando na questão dos carros, né? E a gente está vivendo isso, que eu digo nós, moradores de Itaipuaçu, né? A nossa Avenida 1, Renê, ela era um carro, né? Um de cada lado. E no meio era uma calçada, né? Onde se passavam as pessoas com bicicleta, mães com carrinho de bebê. E estava lindo o jardim, sabe? Estava assim, algo muito bonito, Renê. As plantas já estavam no seu tamanho de beleza, né? O que aconteceu? Semana passada estão quebrando tudo. Por quê? Porque agora eles vão colocar pista dupla de um lado, pista dupla do outro. Exatamente o que a Letícia está falando. Se pensa no carro e não no pedestre. Ou seja, Renê, hoje você não tem mais aquela beleza que você passava na Avenida 1 com árvores, com poste, tiraram tudo. Ou seja, vai ter um espaço, né, uma parede dividindo os dois lados, quem sobe e quem desce na Avenida 1. Então, assim, perde aquela visão urbanística da beleza, né, do pedestre ter um espaço para poder transitar entre os carros, né, e eu não sei ainda como é que a gente vai fazer. Ou seja, a calçada que era usada para uma pessoa ou outra, agora vai ter que comportar todas as pessoas andando na Avenida 1. Então, assim, eu fico muito triste quando você traz isso, que com certeza se você estudou na faculdade, que é algo histórico, e que a gente ainda está vivendo isso, se priorizando um carro particular ao invés do transporte público e o pedestre, né? Aquela coisa, o pedestre, a gente só vê isso na legislação de trânsito, né? Que o pedestre tem prioridade, né? Verdade. A gente percebe que isso não é bem verdade. Não é, infelizmente. E acho que é um ciclo que, assim, no exterior já começa a se discutir essa questão de cidade para pessoas. Então, eu falo pessoas, não estou falando só de pessoas com deficiência, né? Cidade para pessoas. Sim, então, quando a gente coloca pessoas... quando a gente coloca as pessoas para transitarem na cidade, a gente começa a pensar nas questões de acessibilidade, ou o contrário, a gente já pensa na acessibilidade para as pessoas. E, infelizmente, aí nos países, nos exteriores, a gente está começando a ver esse movimento, né? Fechamento de rua para poder garantir o calçadão. Já tem um movimento desse contrário, porque viu que não era, em algum momento, né? A gente sempre
né, na década passada, a gente veio imaginando que a tecnologia ela ia tomar conta dos espaços e a gente ia cada vez precisar menos de pessoa, mas é totalmente contrário. As pessoas precisam de pessoas, né? Então, as cidades precisam de pessoas circulando, porque senão vira um gargalo e viram cidades fantasmas, como a gente vê muito. Como a gente vivenciou nesses Foi 2 mais ou anos. menos o que aconteceu ali no centro do Rio, né, na Rio Branco. Isso. Né, que eles fecharam ali Perfeito. aquele calçadão todo e priorizaram realmente o pedestre, né, ali naquela situação ali. 2 coisas que eu queria falar com você, já que a gente está falando de calçada, que calçada é o nosso calcanhar de Aquiles, né, Renê Lazari? Renê, enquanto pessoa cega, tem a dificuldade ainda, né, de se achar nos grandes centros o piso, né? A questão mesmo, porque quando tem um carro parado, tem uma banca de jornal, né, tem um carrinho, tem tudo, menos o espaço para a pessoa com deficiência visual conseguir se locomover. Quando a gente fala de calçada, Letícia, algumas pessoas sempre indagam, tanto para mim quanto ao Renê, a responsabilidade dessa manutenção da calçada, de acessibilizar esse espaço, é de quem? É da prefeitura? É do morador? Como é que está isso segundo a nossa legislação? É do proprietário do lote. Segundo a legislação, ele é responsável pela manutenção e a construção das calçadas. Então, é competência do poder público fiscalizar. Para verificar se esse proprietário está cumprindo as normas técnicas de cada município. E como não tem a fiscalização, né? Como não existe a fiscalização, o proprietário faz aquilo que bem entende, né? Exatamente. Aí a gente tem uma paginação mudando a cada lote, a gente tem tipos de material diferente, a gente não tem uma continuidade da rota tátil. No melhor dos mundos, eu preferiria que essa obrigatoriedade fosse do poder público, que eu acredito que a gente conseguiria atender melhor a acessibilidade, imaginando que a gente conseguiria fazer uma rua completa de calçamento, ficaria mais fácil, eu acredito, de resolver a questão da acessibilidade. Até porque, Letícia, se eu não me engano, é chamado de passeio público, não é isso? Passeio público. Pois é, então seria público, né? Mas a gente tem que explicar para as pessoas que passeio público não é um parque, uma extensão da sua casa. Isso aí. Né? Porque o que eu vejo assim, Letícia, a gente está falando, né, das barreiras aí arquitetônicas, mas a barreira urbanística nos grandes centros, nas grandes cidades, é algo que vem crescendo muito, né, Renê? As pessoas, cada hora, dependendo do local, uma pessoa sem deficiência, uma pessoa que não precisa de auxílio de locomoção, ela tem que sair da calçada e ir para o asfalto para andar. Porque é vaso, é aquário, é sofá, é lixeira, é tudo isso, né? Então, assim, você vai desviando, né? Eu e a Letícia vivenciamos uma situação, não sei se a Letícia vai lembrar disso, de um amigo nosso que era cego, e que ele foi pedir ajuda, né, Letícia, a nossa equipe, por conta dele, estava fazendo um treinamento de cão-guia na cidade, ali em Caraí, e ele não conseguia condicionar o cão, né, Letícia, a fazer o translado da sua casa até alguns espaços, porque o cachorro fazia tanto desvio de extensão de bar, de padaria, de vaso de planta, de caçamba de entulho, que ele não conseguia fazer esse treinamento com o cachorro. Esse o comentário que eu ia fazer até quando vocês estavam falando, porque quando eu aprendi, eu fiz a orientação em mobilidade, que eu aprendi a usar a bengala, foi ali em São Gonçalo, e a gente usava um trecho de uma rua, era uma ruazinha particular, que tinha ali perto da instituição. Então, os prédios eram todos do mesmo nível, né? Então, você aprendia a andar com a bengala se guiando pela linha dos prédios, né? Para você não ter que ir para o meio-fio e andar pelo meio da rua. Então, você via. Então, era super fácil. Mas quando você vem para a realidade do dia a dia, isso é o que acontece que a Simone está falando. Você chega num muro que está ali num nível. Aí, daqui a pouco, a calçada entra, vai lá para dentro, que a casa do outra pessoa é lá dentro, é recuada. Entendeu? Aí vem uma calçada, entrada de garagem, que o cara faz uma rampa, que é quase que um viaduto ali na calçada, entendeu? Então, é muito complicado para a gente que utiliza a bengala ou até mesmo o cão-guia, é muito difícil. Eu considero a barreira urbanística, Letícia,
é uma das barreiras que mais me preocupa, assim, que preocupa as pessoas, né? Porque quando a gente fala de barreira, né, a pessoa com deficiência é um público. O Renê fez a consideração dele enquanto pessoa com deficiência. Mas eu, enquanto mulher, enquanto mãe, né, se eu tiver de salto, né, eu vou falar uma criança, se eu tiver com um carrinho de bebê, eu tenho que descer de algumas calçadas e ir para o asfalto, como a gente vê isso acontecendo. Né, um idoso, né, que tem a dificuldade, às vezes o degrau é muito alto, ele tem que ir para o asfalto porque não consegue subir. Porque exatamente ficou sobre a responsabilidade do morador, né? Mas ele, por exemplo, não tem um manual, nem todas as cidades têm um manual de calçada que padroniza isso. Então, um bota um piso, outro bota grama, outro bota vaso de planta. Então, com isso, eu acho que o ir e vir, né, se tornou uma barreira preocupante nos dias atuais. É um direito universal, né? Um direito de ir e vir. E acaba que você não tendo acessibilidade dos espaços, você começa a criar as segregações, né? A gente não, como que a gente quer inserir a pessoa com deficiência nas escolas, nas universidades, no meio de trabalho, se a pessoa não consegue sair do portão da casa dela para fora, com autonomia, né? E a questão das calçadas é muito preocupante, porque assim, hoje tem uma noção, tem-se, né, pelo menos dentro da minha experiência, da questão da acessibilidade dos espaços. Mas aí a questão da pessoa cega é uma coisa que a gente ainda não conseguiu, né, trazer clareza e um olhar sobre essa dificuldade da locomoção. Porque, assim, é obrigatório toda travessia de pedestre ter rampa de acesso, com piso tátil lateral, mas a rota tátil, como a gente fala que cada lote, né, de responsabilidade do proprietário, a rota tátil ela fica segmentada ou inexistente. E ainda assim as pessoas não entendem a função da rota tátil. Sim. Então, a gente fica nessa dificuldade de criar essa acessibilidade do espaço. As pessoas com deficiência visual, eu acredito, dentro da minha experiência, são as que mais têm dificuldade de acessar esses espaços, porque realmente não tem uma orientação espacial, né? Se perde de uma travessia para outra, a pessoa já perde referências edificadas. Isso. Então, de um ponto ao outro, a gente, eu imagino assim, de um terminal, né? Calçadas muito largas, a gente vai perdendo essas referências, eles não têm uma noção, não conseguem ter essa ambientação espacial. Então, não sei se você conhece aqui em Maricá, a nossa rodoviária, ela foi feita uma obra agora recentemente, né? E a nossa rodoviária é assim, o ônibus ele entra numa baia. Como é que eu posso falar, Simone? Ele entra assim, bem na diagonal, né? Ele entra em diagonal. O carro não fica reto. Né? Ele entra assim na diagonal. Sim, então, quer dizer, de uma baia para outra, existe uma diferença. Então, se eu, por exemplo, se eu desço do ônibus na última baia e vou me direcionar para sair do terminal, eu vou cair na outra baia. Eu vou cair dentro da outra baia se eu não cair de cara com o ônibus. Porque eu não tenho... Primeiro que eu não tenho um piso tátil ali dentro. Já começa por aí. É uma reclamação que os colegas meus têm. Eu estou até tentando uma reunião com o secretário de trânsito. Você não consegue fazer o balizamento pelo lado externo. Então, quer dizer, você, também você aberto. sai ali, você sofre um acidente naquilo ali. Entendeu? Tranquilamente. E a gente tem que lembrar que eu escutei isso do amigo meu também, cego, Charles, que é da Alerj. Ele frisa muito certo, e a lei diz isso, né? Que a acessibilidade ela tem que vir acompanhada de autonomia e segurança. Entendeu? A acessibilidade sozinha não é acessibilidade. Não é acessível. Aí as pessoas falam assim, Maricá tem ônibus acessível. Não tem ônibus acessível. Porque qual autonomia e segurança que aquele elevador dá para a pessoa com deficiência? Nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Então, é os jeitinhos que vão dando, né? Quando eu digo que também que se faz a lei da prioridade, se cria uma fila da prioridade. Entendeu? Então, quer dizer, essas coisas que a gente tem que entender. Infelizmente, tem que aturar e passar o dia a dia com isso. Entendeu? Porque as pessoas aceitam isso tranquilamente. Mas você sabe que eu acho que o que vai de encontro a isso, que é essa demanda que o Renê trouxe para você, que jogou aí no seu colo, Letícia, é a falta de profissionais que fazem esses projetos, que pensam esses projetos, que não teve a sensibilidade de entender, né,
o porquê de se fazer acessibilidade nesses espaços, né? Quando você fala que em 5 anos de faculdade você teve uma matéria que falou sobre o assunto, né, Renê? Falou, né? Não se aprofundou. Falou, pode ser que a gente não falou, dizer que não falei de flores, vamos falar aqui de acessibilidade, mas focou num projeto, né? A questão dos hospitais. Aí você vê essas obras nascendo lindas, maravilhosas, né? E se você não tiver cuidado, não é só você que é com deficiência visual, que é cego, não, Renê. Se sai, os jovens de hoje, eles não olham, você sabe disso. O jovem já desce com o celular na mão, concentrado, né, ali na tela. E eles andam olhando para o celular. Aí, de vez em quando, abaixa o celular, olha para o... O que você vê de jovem tropeçando e caindo é porque, exatamente, porque ou você anda de lado, né, ou você tem um distúrbio de convergência e vai andando lateral, né? Ou você se concentra e para saber onde você está indo. Agora, você imagine isso para uma pessoa com deficiência visual que não consegue ter um balizamento de um lado, né? E do outro também não tem esse piso de orientação. Então, se perde. Aí eu pergunto para você, esse profissional que fez esse projeto, com certeza, ele não ouviu todas as pessoas. Mas é o que eu ia falar aqui agora. Você coloca que o profissional, na academia, não tem a matéria, né? Mas você vê, a Letícia não teve na academia matéria. Mas, no entanto, o interesse dela, ela busca saber e busca ouvir a quem realmente passa pela situação. E, infelizmente, nem todo mundo é assim. As pessoas parecem que têm assim, uma certa vaidade. Não, eu não vou chamar um cego para me dizer o que eu tenho que fazer. Eu não vou chamar um cadeirante para dizer o que eu tenho que fazer. Eu aprendi, eu sou profissional, eu sou formado. Entendeu? E quando se fosse assim... humilhante para ele fazer isso. E não é. É uma demonstração de inteligência, de capacidade de querer realmente conhecer aquilo a qual ele se propõe a fazer. Entendeu? Ele não é obrigado a conhecer a realidade de um cego, se ele não é um cego. Ou ele não é obrigado a conhecer a realidade de um cadeirante, se ele não é um cadeirante. Mas, se ele quiser, ele vai saber, vai estudar, vai conversar, vai se orientar para poder produzir projetos e trabalhos como você faz. Entendeu? É isso. Não, e essa é uma preocupação que você tem, né, Letícia? Desculpa, não entendi. Essa é uma preocupação que você e as pessoas que trabalham, né, junto têm, né, de trazer as pessoas... Não adianta, é o que o Renê falou. Nada sobre nós sem nós. Exatamente. Quando a gente pensa... a gente tem uma secretária que é cadeirante, né? Eu vou pegar o exemplo aqui da região oceânica, né, Letícia? Ela poderia ter ido olhar da barreira que a impede do ir e vir enquanto pessoa cadeirante, mas não. Foi pegar uma pessoa cega, não foi? A Letícia acompanhou isso. Exatamente, porque ela que precisa falar, isso aqui tá bom, isso te atende, né? Tá dentro, a norma é essa. Claro que a gente tem que seguir o que diz a norma técnica, né? A BNT, a 9050, né, Letícia? Ela te dá um norte. Agora, é essa ainda? É, né? Houve alguma... 9050, 2020. Isso, 2020 teve alguma, então. Ela te dá um norte, mas nada melhor do que você ouvir quem vai usar aquele espaço. Não é isso? Perfeito. Eu ia até aproveitar para falar que está falando sobre a questão dos profissionais. Uma das dificuldades é que a nossa normativa, essa 9050, ela não existe fórmula mágica para fazer acessibilidade, né? A gente está falando de infinitas tipologias de arquitetura. Então, assim, quando ela diz que os espaços precisam ter uma linha guia ou, se não, o uso do piso tátil, ela não diz, e nessa calçada que eu tenho 2 postes, uma árvore, e nessa calçada que eu tenho 3 tipos de recuos diferentes, sabe? Algumas orientações realmente só vivenciando acessibilidade, trazendo pessoas com deficiência para nos esclarecer, porque ela, querendo ou não, fica engessada. Né, a norma, ela engessa em algumas situações que dificilmente a gente vai conseguir resolver por nossa consciência sem ter a vivência da pessoa com deficiência. Infelizmente, né? Mas eu acredito também que não tem como. A gente está falando de uma diversidade de pessoas com deficiência. Grande. Sim, sim. É muito grande. Então, para você conseguir fazer uma norma que atenda essas especificidades, é muito complicado. Sim, então, eu acredito que a dificuldade do profissional, no sentido de compreender a norma, também ainda é muito difícil. Sim. Simone trouxe um exemplo de Itaipuaçu, na Avenida 1, que eu tive lá há uns anos atrás, fiscalizando, né, com o conselho. Essa calçada que você fala, à época, não sei agora, né, ela não tinha rampa de acesso para a pessoa atravessar. Não. Né? Então, quer dizer, você tinha que andar, sei lá, quase que 1 quilômetro para chegar onde tinha o sinal de trânsito, ou então você não atravessava. E tinha no lado esquerdo, se eu não me engano,
porque tem a calçada no meio e tem a calçada da esquerda. Tinha um piso tátil. O piso tátil ele dava de cara com uma árvore, entendeu? Uma árvore enorme. Renê, Sério? Renê, não, mas não é isso, tem uma explicação. Eles chamam- Brincadeira essa parte. É que era uma árvore frutífera, Renê, o eles queriam objetivo era você. Então ele me chama de macaco, né? Aqui você sobe da árvore e pronto, entendeu? Entendeu? Então, eu não sei como que a pessoa faz uma coisa dessa. Acho que não precisa, né, ser nenhum expert para dizer, não, o cara vai vir por aqui, chega aqui e vai bater de cara com a árvore. Né? E não, tudo bem que tem a árvore ali, mas que ele, pelo menos antes da árvore, ele coloca um sinalizador no piso. E não tem um sinalizador. Entendeu? Que você tem um sinalizador no piso para dizer que tem um obstáculo na frente. Entendeu? E não tem, simplesmente não tem. Aí você colocou isso no seu relatório. Ah, a gente colocou, só que não adianta de nada, é o que eu estou te falando. Ninguém vai chegar, ninguém vai aceitar a minha opinião ou a minha fala, entendeu? Porque eles acham que eles são os profissionais que eles entendem. A Letícia Enfim. traz uma fala, Renê, que tanto eu quanto você, a gente, né, são anos aí de movimento. A gente não sabe que a gente não vai resolver o problema de acessibilidade no seu contexto geral, até por conta das suas especificidades, né, Letícia? A gente tem ciência disso. E seria o melhor dos mundos se a gente conseguisse, mas a gente não vai conseguir resolver isso na sua totalidade. Mas que a gente tivesse pelo menos o mínimo possível. O que a gente discute, o que a gente busca, o que a gente bate na tecla, a gente luta todos os dias, Letícia, é que seja realizado o mínimo, né, Renê? E a gente está falando aqui só de calçada, até agora. Você vê que o programa Só vai acabar, a gente calçadas. falou de calçada, barreira arquitetônica e Tem urbanística. falta de milhões de situações, que é um banheiro adaptado, é uma rampa de acesso numa loja, num restaurante, que a pessoa quer... Eu passei uma vergonha aqui uma vez com o Geraldo Nogueira, que ele me ligou, eu estou em Maricá, vem pagar meu almoço. Eu vim aqui pagar o almoço para ele, cadê? Onde é que a gente almoçou? Numa birosquinha aqui mesmo do lado aqui direito, na calçada, porque não tinha um restaurante que eu pudesse levá-lo, porque não tinha acessibilidade para ele. Entendeu? Então, quer dizer... A gente está falando da pessoa, ela não consegue nem chegar... Ela só saiu de casa. Pois Ela não chegou ao outro ponto. Aí você escuta aqui na cidade, rota gastronômica, isso e aquilo, mas quando você vai a um restaurante, você não tem um pingo de acessibilidade para a pessoa com deficiência. E não é só o cadeirante, não. O próprio cego, qualquer pessoa. Entendeu? E sem contar que você não tem um atendimento adequado, que se você for uma pessoa com deficiência auditiva surdo, você vai chegar no restaurante, você não vai conseguir ser atendido, entendeu? Porque não tem ninguém que vai te atender, consiga te atender, a não ser que você faça mímicas, né? E escreva, se comunique dessa forma. Então, assim, o que se a gente for pontuar todas as barreiras que a LBI, né, ressalta para a gente vai fazer aí uns 15 programas só de barreiras, né? É isso aí. Mas, assim, porque, assim, e são barreiras que são invisíveis, né, Renê? É que a gente está falando, a gente não está cobrando a sua totalidade, né? Eu não preciso, eu sei a dificuldade, seria muito interessante se a gente chegasse num restaurante e o garçom, né, o atendente percebesse que o Renê fosse uma pessoa cega e ele oferecesse, o senhor, né, quer um cardápio em braille, o senhor faz a leitura em braille. Claro que seria, nossa, a gente ia chorar, né, Renê, de emoção, ia se tornar cliente fidedigno daquele espaço. Mas além de ele não me oferecer o cardápio em braille, ele não se refere a mim. Se eu estiver com você, ele vai perguntar o que ele quer comer. Ele não vai perguntar para mim assim, o que o senhor deseja? Ele vai perguntar para ela. Então, aí a gente vê as barreiras atitudinais, né, que a gente falou também no começo, né? É bastante difícil, gente, mas eu acho que se fosse fácil também, a gente não estava aqui, né? Então, a gente tem que... Não, a gente estaria aqui dando dica de restaurante, né, Letícia? Falando, olha, você vai lá que tem, olha, a gente estaria dando lista de pizzaria, de hotéis, de praças, de cinema. A gente estaria fazendo uma outra proposta, Gente, né? é muito difícil. Nós temos... o Conselho tem uma proposta para levar para o secretário de Direitos do Consumidor, né, em relação à questão da falta de atendimento prioritário, né, que também é uma relação de consumo, né, então ele tem que atuar nisso também. A gente está 3 meses convidando ele para uma reunião do Conselho e ele não aparece. Quer dizer, então, quando eu falo que a gente tem essa dificuldade, começa por aí, entendeu? Das pessoas entenderem que nós estamos aqui tentando fazer não queremos fazer o trabalho de ninguém.
nem ensinar o trabalho para ninguém. A gente quer simplesmente ajudar. Exatamente. Entendeu? É contribuir, né, Letícia? Contribuir. Que eu acho que é o seu papel também enquanto profissional, né? Você não vai dizer, ó, tem que ser. Claro que tem espaços que você tem que se posicionar e falar, ó, tem que ser feito porque tem uma lei que diz que tem que ser feito dessa forma. Mas em outras situações você faz sugestões, né? A gente não fala, ó, isso está errado e acabou, não. A gente diz, ó, isso aqui não está dentro da norma, isso aqui precisa melhorar. E a gente tenta nortear isso, entendeu, Letícia? Sim. Assim, o trabalho é nesse sentido, né? Eu não vistorio só a questão, apesar de eu ser arquiteta, eu não vistorio só a questão da acessibilidade arquitetônica, né? Então, quando eu vou no espaço, eu verifico se tem um cardápio em braille, se tem uma tecnologia assistiva, se já teve algum tipo de capacitação da equipe para fazer esse atendimento. No hospital, se existe algum tipo de cadastro, alguma forma de garantir que essa pessoa ela seja atendida. Então, a gente vai vendo todas as outras barreiras. Obviamente, eu não tenho expertise de todas as áreas, mas uma noção da legislação e do que precisa ser cumprido, a gente tenta sugerir, né, aproveitar na nossa ida para tapar essas brechas, né, da questão das barreiras. Exatamente, eu acho que esse é o nosso papel, né? Quando o Reni fala, a gente não precisava estar aqui se tivesse tudo ok. Eu acho que, de repente, a gente estaria aqui, Reni, claro, ressaltando os benefícios, né? Da acessibilidade, mas assim, a Letícia, você, né, os nossos amigos próximos acabam sendo também picados, né, por essa sensibilidade, a gente dá o norte, dá uma orientação, olha, por que você não faz assim? Por que não, isso aqui, se você melhorar isso aqui, mudar, porque às vezes, Renê, o que eu vejo hoje, né, no ônibus, agora você já tem um ônibus para obeso, banco para uma cadeira, né? Eu falei ônibus, olha, uma cadeira para obeso, porque a obesidade hoje é uma realidade no Brasil, não só no Brasil, como no mundo. Então, que bom que isso já foi, né, tomada essa decisão. Eu fui ao auditório esses dias, tinha um banco para obeso também. Então, assim, esse público, o público da obesidade, né? As pessoas que estão com obesidade mórbida, elas estão conseguindo, através de lutas, né, de busca de sensibilizar as outras pessoas, que elas precisam passar, que elas precisam entrar. Mas é como eu falei, você vai hoje nos apartamentos, eles estão cada vez menores, dependendo da pessoa, ela não entra num boxe. Eu falei num tom de brincadeira, mas é uma verdade isso, né? Aí você vê que alguns espaços estão tendo esse olhar inclusivo, em outros eles são excludentes. Então, assim, a gente vive esse mix e acredito, Renê, que talvez nem eu, nem você, nem a Letícia, nem os nossos filhos vá conseguir ainda trazer essa totalidade em todos os espaços para todos os públicos, né? Porque, como a Letícia mesmo falou, o nível de pessoas é muito diverso, né? Isso é uma questão até cultural, né, Letícia? A gente tem que mudar muito a cabeça das pessoas. Eu, no domingo, eu escuto um programa de rádio, eu ainda sou do tempo do rádio ainda, tá? Então, eu escuto um programa de rádio de esporte, que eu gosto muito, né? É sempre domingo, de meio-dia até começar os jogos da tarde. Então, tinha um rapaz lá, já um senhor, né? Ele foi treinador, foi jogador. Então, ele estava falando sobre o treinador do Botafogo, né? Aí ele criticando muito o rapaz, criticando ferrenhamente o treinador do Botafogo, falando. Aí chegou um momento que ele falou assim, mas esse cara, ele é um burro, ele é um idiota, ele é cego. Aí eu falei, como assim? O cara... Você já percebeu que as pessoas têm uma mania de correlacionar o sujeito burro com o sujeito cego? Entendeu? Ele fala assim, mas isso aí é cego, ele não está vendo, ele não enxerga isso, ele é muito burro. Eu disse, olha, por que o cara é burro e ele relaciona isso à cegueira? Né? Isso acontece até no meu dia a dia. Até minha esposa, outro dia, eu assisti no programa de televisão, uma reportagem, aí falou assim, mas ele parece um cego. Eu falei, mas por que ele parece um cego? Não, ou seja, só para a gente é cultural, né? É cultural, que eu estou querendo falar, entendeu? A gente tem que mudar muito essa mentalidade das pessoas, né? Como eu passei também, acho que eu te falei, Simone, que o rapaz falou para mim que um senhor, já que eu tinha que fazer um propósito com Deus, porque eu ia voltar a enxergar, porque, se o senhor, por acaso, cometeu algum pecado no passado, pede perdão que ele vai perdoar o senhor.
relacionando como se eu fosse uma pessoa desprovida da graça de Deus, entendeu? Como era pensado na Idade Média, lá atrás, pensava isso. Eu ia entendeu? falar isso. A Cara, pessoa com deficiência, né? Uma mãe receber um filho com deficiência era como se fosse uma mulher amaldiçoada, Isso, né? justamente. Ela, né? A gente fala muito isso, e a gente está falando de Sócrates, Aristóteles. Pois é, né? você, hoje, em Criou, 2022, você inclusive, criou-se, inclusive, a lei dizendo que era de decisão dos pais, né, se livrar desse filho com deficiência. Então, você vê que a gente não evoluiu muito ainda, não. Evoluiu Né? muita coisa, não. Tá? Não evoluiu. A mudança tem que ser muito grande. A mudança tem que ser muito... Hoje a gente presencia alguns movimentos, né, para mudar essa noção capacitista das pessoas com deficiência, mas a gente vê que a gente está muito no começo ainda, né? A gente não... a gente vê muito numa propaganda, no marketing, mas infelizmente no dia a dia a gente ainda não consegue ver que essas pessoas são respeitadas dentro das suas individualidades, que elas são vistas como pessoas, né? Com potencialidades, né, Letícia? A gente tem exemplos aí disso. Né? Letícia, então, o nosso tema hoje, né, LBI, faltam as suas considerações. Viu como é que passou rápido? Já faltam 5 minutinhos. A gente já está terminando aqui. Eu queria que nessas suas considerações finais você pontuasse o que a gente ainda tem de desafio. Né? A gente está aí, comemorou em julho 7 anos da nossa LBI, né? E a gente ainda percebe que as barreiras ainda são muitas, né? Dentre todas essas que a gente falou aqui. O que você vê de desafio ainda para os próximos anos, né? E o que você acha que a LBI contribuiu para que a gente pudesse, de alguma forma, estar quebrando essas barreiras, né? A lei ela veio só para fortalecer aquilo que muitos outros decretos ou legislações já vinham falando, né? Dos direitos da pessoa com deficiência, dando algumas ressalvas melhores, como direito ao trabalho, direito a se casar, e dentro das barreiras veio obrigando ao poder público, determinando, estipulando algumas melhorias ou exigências, como a garantia da acessibilidade nos espaços urbanos, nos públicos coletivos ou nos privados de uso coletivo. Então, assim, eu acredito que o desafio é o mesmo, é fazer valer essas legislações que já existem. A dificuldade é muito grande da gente conseguir... É estranho falar isso, né? Mas é uma legislação, uma obrigação, mas a gente ainda tem dificuldade de fazer valer o direito, fazer valer a legislação. Então, eu acredito que isso ainda vai ser um problema grande que a gente vai enfrentar ao longo dos anos, até que a gente mude essa consciência de que essa legislação ela só vem para benefício de todos, né? Quando a gente garante a acessibilidade plena dos espaços, a gente está atendendo a totalidade de pessoas, né? Porque, querendo ou não, a acessibilidade não é só para pessoas, a gente está falando de nós, a gente já citou a mãe carrinho de bebê, a gente vai ficar grávida em algum momento, ou ficar obeso, ou envelhecer, todos nós queremos envelhecer. Sim. Então, as cidades elas vão precisar estar adaptadas para receber esse público idoso que tem crescido muito. Eu acredito que vai ser uma contínua, assim como no Brasil como no mundo. As cidades elas estão envelhecendo, muitas cidades da Europa já estão tendo essa dificuldade que o público está muito velho, então a gente não tem cidade preparada para esse público, a gente não tem estrutura de residência preparada para esse público. Então, a acessibilidade ela sempre vai ser um tema muito importante e isso tende a crescer, entendendo que as pessoas vão envelhecer cada vez mais. Né? O perfil das pessoas estão mudando. Então, dentro da legislação, eu acredito que a gente atenda todas essas áreas, né, da saúde, da tecnologia, mas a gente precisa fazer valer esses direitos. Na arquitetura, a gente tem uma missão, né? Nós arquitetos e urbanistas, nós engenheiros, nós precisamos entender que as barreiras físicas, elas precisam ser resolvidas, a gente precisa aprender a projetar para todos, com desenho universal, pensando nas tipologias diferentes de pessoas, e a gente precisa entender que isso é um bem comum. A gente tem uma missão, né? Assim como os médicos e todas as outras áreas têm uma missão muito humanizada, a arquitetura também, apesar de não ser pensada dessa forma. A gente tem que ser projetado, a gente projeta para pessoas, né? Isso aí. Então, não faz sentido a gente pensar em projetar para pessoas e não pensar
em Na sua projetar para totalidade. todos os tipos de pessoas. É isso. Eu acho que é isso, Letícia. Eu acho que você finalizou muito bem com essa sua frase. A gente projeta para pessoas, a gente tem que pensar nas pessoas. E pensando em pessoas, né, que a gente escolheu hoje, assim, né, Renê, para a gente fechar com chave de ouro, né? É isso aí. É isso aí. A gente queria agradecer muito a você, Letícia. Ela está com um sorrisão. Ela começou tensa, está com um sorrisão parabenizar agora. você pelo trabalho, parabenizar você pela sua dedicação, tá? E dizer que não poderia ser melhor o nosso encerramento do Incluindo na Conversa. Queria deixar aqui com nossos ouvintes, nossos parceiros aí que nos seguem, nos acompanham já há bastante tempo, que esse hoje é o nosso último programa Incluindo na Conversa. É um ciclo que se fecha, que se encerra, entendeu? E as coisas vão vindo, novas oportunidades, novas situações, e a gente vai tendo que continuar seguindo. Eu queria agradecer a todos a vocês que estiveram conosco esse tempo todo, agradecer à TV Ondas de Maricá, agradecer a confiança de todos, agradecer a Silvia pela parceria, até um tempo atrás conosco, agradecer o Matheus aqui pelo apoio, pela paciência conosco, agradecer muito a Simone por essa parceria, por essa amizade, por esse companheirismo que surgiu aí. A gente se conhece há tanto tempo, mas a gente é tão distante, né, Simone? Sim. Agora a gente está, assim, uma parceria muito grande. Eu estou muito grato a Deus por poder participar com você desse programa e poder ter você como minha amiga, ter você na minha relação de pessoas a quem eu amo muito. Obrigado por tudo. Pessoal, obrigado. Ele está emocionado e eu também. Quero deixar meu carinho, minha gratidão a todos, né? Ao Renê, em especial, com a pessoa que eu amo de paixão, ao Matheus, ao Odilon, a todos os nossos ouvintes. Mas é o que ele falou, é um novo ciclo, né? A gente está com muitas demandas, com outras oportunidades, e a gente precisa crescer, né? Voar. A gente não está dando um adeus, a gente está dando um até logo. Porque, né, por momentos profissionais, por momentos de saúde, familiares, a gente vai precisar se ausentar um pouco, né? Porque é o que a gente falou no início, a gente gosta de dar um programa com qualidade, trazer pessoas com qualidade para enriquecer essa conversa, né? O Incluindo na Conversa, ele tem esse objetivo. Então, fica aqui meu agradecimento, gratidão a Deus, à TV Ondas de Maricá, ao nosso querido Odilon, ao Matheus, a todas as pessoas que passaram por aqui, que deixaram um pouquinho do seu carinho. A você, Letícia, meu muito obrigado, né? Daqui a pouco a gente está junto, eu te dou um abraço pessoalmente. A todos vocês, um até breve, né? Com certeza. E a você, Renê, minha gratidão eterna. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Letícia. Obrigada a vocês, parabéns. Um beijo. Você viu na TV Ondas de Maricá, Incluindo na Conversa, um programa reservado para a pessoa com deficiência. Apresentação: o ativista e comunicador Renê Lazari e assistente social Simone Capella. Apoio: Dinâmica, uma nova geração em ortopedia.